Na aula de hoje, nós daremos sequência aos nossos conteúdos de parasitologia aplicada à zootecnia. Não sei se todos vocês tiveram acesso, mas lá no Moodle está disponível um vídeo de um professor de biologia, na qual ele mostra algumas características do filo Arthrópoda, certo? Mas na aula de hoje, então, eu resolvi trazer novamente essas características para depois nós entrarmos naqueles grupos que interessam para nós aqui na nossa disciplina, né? Especialmente os insetos e os aracnídeos. Bom, aqui nessa imagem, pessoal, vocês têm uma pequeníssima, né, noção da grande diversidade que a gente observa no filo Arthrópoda. Nós temos diversas espécies terrestres, então os artrópodos, eles são compostos, né, constituídos por milhares, né, de espécies que são terrestres, mas também nós temos algumas espécies, alguns grupos que são aquáticos, né, principalmente marinhos. Atualmente, pessoal, nós temos mais de 1,5 milhões de espécies. Desse total, apenas 5% são vertebrados. Então, quando a gente pensa num animal, geralmente vem à nossa mente um animal vertebrado, né? Então, a gente sempre tende a pensar que os vertebrados são os animais mais dominantes, né, no planeta, mas não são. Eles constituem apenas 5% de toda a diversidade animal. Esse 1,5 milhão de espécies conhecidas corresponde a 20% de todos os animais viventes. Então, os cientistas estimam que ainda exista 80% de animais desconhecidos, principalmente, né, do grupo dos insetos. E toda essa diversidade que a gente tem conhecida nos dias atuais representa 1% dos fósseis. Então, os animais, eles foram muito mais diversos há milhões de anos atrás. Então, no passado, os animais dominaram o planeta Terra mais do que nos dias atuais. Os animais, pessoal, eles surgiram num breve período de 30 milhões de anos na transição do período pré-cambriano para o cambriano. Tá? Essas são eras geológicas. Isso há mais ou menos 570 a 600 milhões de anos atrás. Esse evento evolutivo na qual, né, surgiram, evoluíram a maioria dos grupos de animais é considerado um evento evolutivo muito importante na história animal, tá? É chamada de explosão cambriana, tá? Foi esse período de 30 milhões de anos que deu origem, né? Ou seja, foi quando evoluíram os animais. A maioria dos filos de animais são marinhos. Tá? Então, praticamente todos os filos de animais têm representantes no ambiente marinho, mas os insetos dominam no ambiente terrestre. Então, desse 1,5 milhão de espécies de animais conhecidas, 80% são insetos, mais ou menos 1 milhão de espécies, certo? Atualmente existem aproximadamente 32 filos de animais, e cada um desses filos com planos corpóreos distintos e propriedades biológicas distintas que os colocam à parte dos demais. Por exemplo, nós vimos nas aulas anteriores, né, características do filo Plateuminto, característica do filo Nemátoda. Cada filo tem suas características, e essas características próprias de cada filo os diferenciam dos demais filos. Então, cada grupo, cada táxon, cada filo contendo características. Então, os animais que pertencem a esse filo vão ter características compartilhadas, e essas características são diferentes de animais de outros filos. Tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, o filo Arthrópoda, que é o que a gente vai trabalhar nessas nossas últimas aulas de parasitologia, na biologia, a gente sempre, o nome, né, dos grupos, o nome das estruturas tem muita relação com alguma característica da morfologia, né, dos seres vivos e no caso dos animais. Arthrópoda não é diferente.
A palavra artrópoda, ela foi construída, né, a partir da junção de duas palavras. Artros, que quer dizer articulação, e podos, que quer dizer pés. Então, os artrópodos são animais que apresentam pés articulados, né? São pés que se dobram, né? Se vocês puderem perceber aqui nessa imagem de um gafanhoto, vocês veem exatamente, né, a articulação da pata, né, posterior desse gafanhoto. Como eu já falei, o filoartrópoda, ele é o maior grupo animal, então 3/4 de todas as espécies conhecidas são artrópodos, ou seja, mais ou menos 80% dos animais são artrópodos. Dentro, aqui nessa pizza, vocês têm uma noção, então, da diversidade dos insetos. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, com esse azulzinho, esse cinza por fora, são os artrópodos. Depois nós temos os demais grupos de invertebrados, né, aqui representado pelos vermes, os plateumintos, os nemátodas, os quinidários, os anelídeos, outros invertebrados. Nós temos aqui os moluscos e aqui os vertebrados. Então, vocês têm uma noção de que os vertebrados são uma pequena parcela de toda a diversidade animal. Então, 3/4, ou seja, aproximadamente 80% dos animais são artrópodos. Dentro dos artrópodos nós temos os miriápodos, né, que são os grupos dos piolhos de cobra, das lacraias, os crustáceos, que é o grupo que inclui os caranguejos, os siris, os camarões, os quelicerados, né, que inclui os aracnídeos, né, no caso, as aranhas, os carrapatos, né, os demais ácaros, e depois nós temos os insetos. Dentro, né, da classe insecta, né, que é um táxon, é uma subdivisão, né, do filoartrópoda, nós temos o maior grupo de animais do planeta, que é a ordem Coleóptera, que é a ordem que inclui os besouros. Depois nós temos os dípteros, que é o grupo que inclui moscas e mosquitos. Os himenópteros, que é o grupo que inclui formigas e vespas. E os lepidópteros, que é o grupo que inclui as borboletas e as mariposas. E aqui nós temos todas as demais ordens de insetos. Os insetos, portanto, né, constituindo aí mais ou menos 1 milhão de espécies animais, tá? Então, inseto é uma classe dentro desse grande filo chamado artrópoda. Bom, aqui então nós temos uma imagem de um artrópodo característico, mostrando então, né, as patas articuladas. Mas eu vou mostrar para vocês algumas outras características desse. Os artrópodos, então, constituem um dos 3 grupos recentes de animais com capacidade de voo. Tá? Então, existem somente 3 grupos de animais que têm essa capacidade, que são as aves e os morcegos, que são vertebrados, e dentre os invertebrados, apenas os insetos possuem a capacidade de voo, certo? Além disso, os artrópodos são um dos dois táxons com adaptações necessárias para a vida em ambientes secos, tá? Então, para viver em ambiente seco, apenas os artrópodos e os vertebrados anamnióticos têm essa capacidade de viver em ambientes secos. Tá? No caso dos vertebrados amnióticos, aqui especialmente aves e mamíferos, certo? Bom, os artrópodos, eles têm um corpo segmentado, né, formado por segmentos, né, por anéis. Além disso, os artrópodos, eles apresentam um exoesqueleto quitinoso, então eles têm uma proteção externa, né, constituída principalmente de uma proteína chamada quitina, e esse exoesqueleto, ele dá proteção para esses animais. No entanto, ele acaba impedindo o crescimento desses animais. Então, os artrópodos, eles realizam um processo de equidise, de muda, ou seja, eles precisam trocar de exoesqueleto.
no momento em que eles retiram o exoesqueleto velho, antigo, o corpo deles tá com um exoesqueleto novo sendo formado, mas esse exoesqueleto ainda ele é mole, e isso então permite aos tecidos expandirem. Então, ocorre o aumento de tamanho dos artrópodes. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho, vocês vão entender melhor esse processo de muda. Além de ter corpo segmentado, tem um exoesqueleto externo, né? O nome já está dizendo exo, quer dizer fora. Então, exoesqueleto, né? Exoesqueleto é um esqueleto externo. Apêndices segmentares pares e articulados. Então, quer dizer que os artrópodos apresentam um par de apêndices por segmento. Então, cada segmento do corpo tem apêndice, tá? E esse apêndice é articulado. Por exemplo, antena é um apêndice, maxila é um apêndice, as quelíceras das aranhas são apêndices, os pedipalpos são apêndices, as patas locomotoras são apêndices, tá? Então, cada segmento do corpo do artrópodo apresenta um par de apêndices e esses apêndices são articulados, certo? E uma característica dos artrópodos que é presente na boa parte dos animais que vêm antes deles, os artrópodos eles não apresentam cílios, tá? Então, ausência de cílios locomotores, tá? Essas 4 características os cientistas chamaram de artropodização, tá? Então, a aquisição evolutiva dessas características é conhecida como artropodização. Bom, os artrópodos, então, têm simetria bilateral. O corpo deles, então, só pode ser dividido em 2 metades iguais por um único plano, né, que vai desde a cabeça até a região posterior. Então, eles vão ter o lado direito e o lado esquerdo, que vão ser idênticos. Além disso, os artrópodos são triploblásticos, então eles têm ectoderme, mesoderme e endoderme, e cada uma dessas camadas germinativas dando origem, lá no desenvolvimento embrionário, a uma determinada estrutura corpórea desses animais. Além disso, os artrópodos têm uma cavidade interna, eles são celomados, tá? Tem uma cavidade interna preenchida por um líquido que é chamado de celoma. Além disso, os artrópodos têm o corpo segmentado, interna e externamente. Então, essa segmentação, ela é tanto visível externamente, quanto ela também se repete internamente, tá? Então, o corpo dos artrópodos é formado por segmentos, também chamados de metâmeros ou somitos. Então, quando vocês ouvirem a palavra metâmero, somito ou segmento, são palavras sinônimas, ou seja, querem dizer os anéis que formam o corpo dos artrópodos. Assim como, por exemplo, do corpo dos anelídeos, né? As minhocas, por exemplo, elas também têm um corpo segmentado. Então, a gente fala que são animais metaméricos, ou segmentados, ou corpo constituído por somitos. Os artrópodos, como eu já comentei, têm pares de apêndices articulados em cada segmento, tá? Então, aqui nesse esqueminha, nessa imagem aqui acima, vocês veem, então, que cada segmento tem um par de patas. Claro que aqui está representado apenas, né, o pato, o apêndice do lado esquerdo. Mas nessa imagem aqui, desse piolho de cobra aqui, vocês veem, né, que cada segmento aqui portando apêndices. Os artrópodos apresentam um exoesqueleto protetor e esse exoesqueleto ele é constituído de uma proteína chamada quitina. E em alguns artrópodos, esse exoesqueleto vai ter deposição de cálcio, como por exemplo nos crustáceos, tá? Além disso, eles têm músculos estriados em arranjo metamérico, então os músculos também são segmentados e estão agrupados em feixes em cada um dos segmentos, isoladamente.
Os artrópodos não têm cílios, o sistema respiratório é ou por brânquias nas espécies que são aquáticas e nos que são terrestres ou através de traqueias ou de pulmões foliáceos. Sistema digestivo completo, indo desde a boca e se abrindo lá na porção posterior no ânus. O sistema circulatório é do tipo aberto, né? Então as veias e as artérias elas não estão conectadas por capilares, então é por isso que a gente fala que é um sistema circulatório aberto. E geralmente eles têm um vaso sanguíneo tubular dorsal, que acaba tendo essa função de coração. Um sistema nervoso é constituído de um cérebro anterior dorsal e geralmente 2 cordões nervosos ventrais, então na parte de baixo. E ao longo do corpo existem gânglios em cada um dos segmentos corpóreos. Então existe uma centralização do sistema nervoso lá na região anterior, formando um cérebro, e desse cérebro partem 2 cordões nervosos na parte de baixo, né, no ventre dos animais, com formações ganglionares. Então existem gânglios em cada um dos segmentos para controlar todo o corpo dos artrópodos. Bom, lembrem que eu comentei que os artrópodos, eles têm o exoesqueleto. Só que esse exoesqueleto, ele se torna rígido. Então, os artrópodos, em determinado momento do seu ciclo de vida, seja lá na fase jovem, ou na fase adulta, ou ao longo de toda a vida, eles vão precisar sofrer uma muda, ou equidise, ou seja, eles vão precisar trocar de exoesqueleto. Tá? Ali então tem uma chargezinha que diz assim: sabe o que eu e o Homem de Ferro temos em comum? Aí o outro pergunta, né? O caranguejo pergunta o quê? Além de fazermos a equidise, colecionamos os cascos antigos, tá? Então ali, né, mostrando então que esses artrópodos eles sofrem a muda, tá? E aqui de uma maneira bem engraçada, um fala que acaba colecionando, né, esses cascos, né? Os exoesqueletos antigos. Aqui embaixo, então, nós temos 3 artrópodos sofrendo a muda. Nós temos, então, uma aranha saindo de dentro do exoesqueleto antigo, então fica perfeito o exoesqueleto. Depois nós temos aqui um siri, tá? Então aqui é o siri, esse mais clarinho é o siri e esse aqui é a casca, né? O exoesqueleto. E aqui nós temos uma cigarra, né? A cigarra geralmente a gente consegue encontrar a casca, né? O exoesqueleto às vezes fixado nos troncos das árvores. Então, nós temos aqui essa com uma coloraçãozinha mais clara aqui, é a cigarra, e essa parte aqui que ficou presa ao tronco é o exoesqueleto, tá? Então, todos os artrópodos têm esse exoesqueleto e precisam sofrer mudas para poder permitir o crescimento destes animais. Bom, durante a evolução, pessoal, os artrópodos tiveram uma diminuição do número de segmentos, sendo que alguns segmentos foram perdidos, outros foram fundidos. Ou seja, quando a gente observa, por exemplo, um anelídeo, uma minhoca, que é o primo irmão dos artrópodos, a gente vê que eles têm um número bem elevado de segmentos. E muitas vezes a gente não consegue diferenciar as diferentes regiões do corpo. Então, a cabeça, o tronco, né, o tórax e o abdômen. No caso dos artrópodos, pessoal, ocorreu a fusão de grupos de segmentos que os cientistas chamam de tagmatização. Tagmatização, fusão de segmentos para formar um tagma específico. O que é tagma? É uma região, por exemplo, cabeça é um tagma, tórax é um tagma, abdômen é outro tagma, tá? Tagma é a fusão de segmentos corpóreos para formar uma região, uma parte específica do corpo, tá? E esse processo de fusão de grupos de segmentos, ela foi muito importante no processo evolutivo, porque com esse processo de fusão, com a tagmatização, vários apêndices ou segmentos se especializaram para ter outras funções além da locomoção, que era o que acontecia lá nos anelídeos, tá? Então, os segmentos lá da região anterior vão ter uma função mais
com função sensorial, captura de presa, filtrar o alimento, tá? Os apêndices, por exemplo, da região mediana do tórax vão ter mais função locomotora e os apêndices lá da região posterior, né, lá da região do abdômen, vão ter uma função também, muitas vezes locomotora, mas em alguns artrópodos vai ter função reprodutiva. Ou seja, os segmentos e os apêndices que ocorrem ali naquela região se especializaram então para ter funções específicas, como por exemplo, captura de presa, filtrar o alimento, sensibilidade a vários tipos de estímulos, ou seja, sentir o ambiente, trocas de gases, então também os apêndices vão ter essa função de capturar o oxigênio e liberar o gás carbônico, ou vão ter função reprodutiva, e no caso de algumas fêmeas, os apêndices do abdômen podem ser usados para incubar os ovos, certo? Então aqui a gente tem o corpo, por exemplo, de um escorpião mostrando então uma região que a gente chama de céfalo-tórax, porque nos aracnídeos ocorreu a fusão da cabeça com o tórax, então formando um céfalo-tórax com os seus apêndices, né? Apêndices usados para captura do alimento ou para sentir o ambiente e apêndices locomotores. E depois aqui um outro tagma que é o abdômen, certo? Aqui mostrando também um inseto, mostrando então apêndices aqui, principalmente, né, a antena na região da cabeça. Bom, a tagmose, então, é uma tendência evolutiva dos artrópodos com a organização dos segmentos em regiões corporais com estrutura, função e apêndices diferentes, ou seja, cada região do corpo vai ter um apêndice diferente e esse apêndice exercendo uma função diferente dos demais apêndices. Por exemplo, os apêndices da cabeça vão ter uma função, os apêndices do tórax outra função e os apêndices do abdômen a sua função, certo? Então, a tagmose é a especialização regional do corpo. Então, cada parte do corpo exercendo uma função. Tá? Lá no início, há milhões de anos atrás, quando evoluíram os artrópodos, a tagmose inicial foi os animais apresentarem uma cabeça e um tronco. Então, a região mediana e posterior do corpo não estava diferenciada em tórax e abdômen. Então, essa tagmose inicial, então, há milhões de anos atrás, então, dividiu o corpo dos primeiros artrópodos em cabeça e tronco. Depois, nós tivemos, então, a diferenciação dos diversos grupos de artrópodos e aí surgiu uma tagmatização maior, né? Uma subdivisão, por exemplo, do tronco em tórax e abdômen, que é o que a gente observa, por exemplo, nos insetos. Os insetos, então, vão ter 3 tagmas, 3 regiões. A cabeça, essa em vermelho, o tórax, que é onde estão localizadas as patas locomotoras e as asas, e o abdômen, tá? Então, insetos, os 3 tagmas. Depois, alguns artrópodos apresentam a fusão da cabeça e do tórax, que é o que a gente chama de cefalotórax. Cabeça e tórax fundidos, fusionados, que é o que a gente observa, então, em crustáceos, aqui representado por esse lagostim, então, o cefalotórax, que é esse que apresentam as patas locomotoras, e o abdômen, né, aonde tem também algumas patinhas, alguns apêndices locomotores e apêndices que são usados para reprodução. Além dos crustáceos, as aranhas e os escorpiões também têm o corpo formado por cefalotórax e abdômen. Aqui no escorpião, então, o cefalotórax é essa região bem pequena anteriormente e todo o resto é abdômen. Só que no escorpião, o abdômen dele está dividido em 2 regiões. Um pré-abdômen bem largo e um pós-abdômen contendo o ferrão bem lá na extremidade, tá? Cefalotórax em crustáceos, aranhas e escorpiões.
Tá aqui mostrando, né, desculpa essa imagem de um inseto, então mostrando a cabeça, o tórax e o abdômen. No caso dos ácaros e carrapatos, eles têm tudo fundido, tá? A cabeça, o tórax e o abdômen. Então aqui a gente não consegue diferenciar essas três regiões porque elas se fusionaram. Isso, né, nos ácaros e carrapatos. E no caso, né, dos miriápodos, que é o grupo dos artrópodos que inclui os quilópodos e os diplópodos, né, as lacraias e os piolhos de cobra, o corpo é constituído por uma cabeça e um tronco bem alongado. E nesse tronco vocês conseguem observar, então, o par de apêndices e esses apêndices sempre articulados. Bom, os artrópodos, pessoal, eles conseguiram atingir uma tamanha diversidade e eles são encontrados em grande abundância em todos os ambientes do planeta Terra. Especialmente, né, eles tiveram um grande sucesso na conquista do ambiente terrestre, tá? Então eles se aproveitaram há milhões de anos atrás, de um espaço ainda que não era ocupado por diversas espécies de invertebrados, porque os invertebrados, eles então surgiram no mar e alguns pequenos grupos conseguiram vir para o ambiente terrestre, e dentre eles, os artrópodes, tá? O que permitiu, então, a esses artrópodes se tornarem o grupo mais diverso do planeta e serem encontrados em grande abundância? Principalmente o fato de ter um exoesqueleto, tá? Esse exoesqueleto é uma proteção, evita que esses animais sofram uma dessecação. Então, eles conseguem, muitas vezes, viver, não por períodos muito prolongados, em ambientes extremamente secos. Tá? Claro que algumas espécies se adaptaram, por exemplo, a viver em deserto. Aí elas desenvolveram estratégias para conseguir um pouco de água que ocorre no ambiente. Mas, de uma maneira geral, então, esse exoesqueleto dá uma proteção e permitiu a eles, então, a ocupar, a viver em ambientes mais secos, como o que ocorre nos ecossistemas terrestres. Apresenta o corpo segmentado, né, cada região tendo uma função, e apêndices articulados que permitem uma locomoção mais eficiente, certo? Além disso, pessoal, a maioria dos artrópodos, eles respiram através de traqueias. As traqueias é um tipo, né, de sistema respiratório no qual o ar é conduzido diretamente às células. Então, não existe aí como é que eu vou falar? Não existe aí a participação do sistema circulatório na distribuição do oxigênio, tá? Então, por quê? Principalmente os insetos, especialmente os insetos, mas também alguns aracnídeos e miriápodos, as traqueias, elas se abrem na lateral do corpo, então existem buraquinhos ali na região do abdômen, e desses buraquinhos, o ar vai entrar e vai diretamente para as células. Então, não vai precisar aí ter a participação do sistema circulatório para distribuir o oxigênio. Então, isso torna o sistema respiratório muito mais eficiente. Então, o oxigênio consegue chegar de uma maneira mais rápida a todas as células do corpo dos artrópodes. Eles têm órgãos sensoriais altamente desenvolvidos, tá? Então, a maioria dos artrópodos tem antenas bem desenvolvidas com as quais eles conseguem sentir o odor do alimento, ou sentir o odor de um predador, ou sentir a presença de um parceiro sexual. Além disso, eles têm olhos, né, com os quais eles conseguem visualizar o ambiente. Eles têm ocelos, que também detectam a intensidade e a direção da luz, certo? Além disso, eles têm padrões comportamentais complexos, tá? Então, muitos conseguiram, então, muitas vezes, por exemplo, ter um sucesso elevado na reprodução, né? Porque eles desenvolveram diversos comportamentos pré-copulatórios, e muitas fêmeas também, ela tem um comportamento de cuidado parental, ou seja, depois que os filhotes eclodem, as fêmeas cuidam dos filhotinhos por algum tempo, fazendo com que esses cresçam um pouquinho e sejam liberados para a natureza
um pouco mais resistentes, né? Já um pouquinho com mais chances de sobrevivência. E uma coisa, pessoal, que eu não comentei é que muitos insetos, eles têm um desenvolvimento holometábico, ou seja, eles sofrem o que a gente chama de metamorfose. Eles passam por diferentes fases, desde o ovo até a fase adulta. Então, muitos, se eu não me engano, 80% dos artrópodos têm esse tipo de desenvolvimento, né? Então, passam por uma metamorfose, uma transformação completa na sua morfologia. Então, eles vão da fase de ovo, do ovo, então, surge uma larva. Essa larva, ela vai se transformar numa pupa, ela vai formar um casulo, e desse casulo, então, eclode um animal adulto. Esse tipo de metamorfose, esse tipo de desenvolvimento, ele é muito característico e muito estudado nos livros de ciências e biologia, nas borboletas, tá? E isso, pessoal, essa característica de ter uma forma juvenil bem diferente do seu adulto, diminuiu a competição dentro da própria espécie. Porque, por exemplo, as borboletas adultas, elas vão se alimentar especialmente de néctar, de pólen. E as borboletas juvenis, né, as larvas, elas vão ser herbívoras. Então, elas não vão competir por espaço e muito menos por alimento. Então, limitou, ou seja, diminuiu a competição intraespecífica, ou seja, dentro da mesma espécie. Por quê? Nessas espécies em que ocorre essa metamorfose, em que a larva, a fase juvenil, ela é bem diferente morfologicamente da sua fase adulta, elas não vão ocupar o mesmo espaço e, portanto, não vão competir por alimento. Bom, dentro dos artrópodos, então, nós temos 5 subfilos, tá? O subfilo Trilobitomorpha, os Chelicerata, Crustácea, Hexápoda e Miriápoda. Aqui na nossa disciplina, nós vamos dar mais atenção a 2 subfilos, que são os 2 subfilos que apresentam algumas espécies que são ectoparasitos de animais domésticos, como, por exemplo, né, os carrapatos, que pertencem aos Chelicerata, e também algumas espécies de insetos que pertencem ao subfilo Hexápoda. Mas eu trouxe nessa aula de hoje um pouquinho das características de cada um desses filos, para depois, então a gente se deter naqueles subfilos que têm representantes, então, ectoparasitos. Bom, os Trilobitomorpha, pessoal, constituem, então, um subfilo de artrópoda, constituído por 4.000 espécies descritas e todas elas são extintas. Então, só existem Trilobitomorpha fósseis, tá? O corpo deles dividido em cabeça, tórax e pigídeo, que é o que equivale ao abdômen dos demais artrópodos, tá? E além disso, o nome Trilobitomorpha vem do fato deles terem um corpo demarcado por 2 sulcos longitudinais. Não sei se vocês conseguem observar aqui essa linha mediana. São 2 linhas, né? São 2 sulcos formando esses 3 lobos. Por isso, trilobita. Tá? Então, não existe nenhuma espécie viva de Trilobitomorpha. Todos eles são extintos. Nós temos o subfilo Chelicerata, que inclui algumas espécies marinhas, como por exemplo os límulos e as aranhas do mar, mas muitos dos quelicerados são terrestres, né? Especialmente, né, as aranhas, os escorpiões e os ácaros. É um subfilo com 70.000 espécies descritas e o corpo é constituído, então, por um céfalo-tórax, constituído então por 6 segmentos, e um abdômen com até 12 segmentos. Tá? Os quelicerados, eles apresentam
Então, 6 segmentos formando a região anterior. Se eles têm 6 segmentos formando a região anterior, eles vão ter 6 pares de apêndices. Quais são esses pares de apêndices? Um par de quelíceras, um par de pedipalpos e 4 pares de pernas, certo? Os quelicerata, geralmente, eles não apresentam apêndices no abdômen. O que eles vão apresentar no caso das aranhas são as fiandeiras, com as quais elas expulsam o fio de seda, né, que é usado para diversas funções. E no caso dos escorpiões, lá na porção final do abdômen, eles vão ter o ferrão com o qual eles vão inocular o veneno nas suas presas, tá? Uma característica dos quelicerados é o fato deles não terem antenas. Então, quelicerata são os únicos artrópodos que não apresentam antenas e também não apresentam asas. Desculpa. Depois nós temos os crustáceos, que é um grupo também constituído por aproximadamente 70 mil espécies. É o grupo que inclui os caranguejos, os camarões, os siris, as baratinhas da praia, os tatuzinhos de jardim, as cracas e diversos microcrustáceos que são encontrados em ambientes de água doce. Então, qualquer ambiente de água doce que a gente encontrar, especialmente açude, lago, riacho, nós vamos ter uma diversidade enorme de crustáceos, especialmente microcrustáceos, né, dos grupos dos cladóceros, dos copépodos, dos ostracodos. Bom, o corpo dos crustáceos, de uma maneira geral, é constituído de cabeça, tórax e abdômen, sendo que na maioria deles ocorreu a fusão da cabeça com o tórax, formando o cefalotórax, tá? Os crustáceos são os únicos artrópodos a terem 2 pares de antenas, tá? Então, eles vão ter 2 pares de antenas, um par de mandíbulas e 2 pares de maxilas. Então, eles têm 5 pares de apêndices na cabeça. E uma característica dos crustáceos que os diferenciam para os demais artrópodos é o fato deles terem uma larva náuplios, tá? E as patinhas deles geralmente é formada de um único ramo, tá? Unirreme, mas originalmente os apêndices dos crustáceos são constituídos por 2 ramos, birremes, tá? Apêndices com 2 ramos, apêndices birremes, mas ao longo do processo evolutivo foi perdido um dos ramos, como é o caso aqui das patas locomotoras, em que a gente observa apenas uma pata constituída de um único ramo. Nós temos depois o subfilo Hexápoda, que é o maior subfilo de artrópoda, que é o grupo que inclui colêmbulos, proturos, dipluros e os famosos insetos, tá? Nós temos aproximadamente aí 950 mil espécies descritas, né? Então, mas os cientistas estimam que isso representa apenas 20% do que realmente exista no planeta de insetos. Os insetos, então, têm o corpo constituído por cabeça, tórax e abdômen. Geralmente, né, o corpo deles, então, geralmente não, é constituído de 5 pares de apêndices cefálicos e 3 pares de apêndices torácicos, tá? Então, cabeça formada por 5 segmentos, portando 5 pares de apêndices cefálicos. E o tórax constituído por 3 segmentos, cada segmento apresentando um par de apêndice, tá? Os insetos, geralmente com 2 pares de asas. Então, os insetos são os únicos artrópodos, né? São os únicos invertebrados a apresentarem asas. E os insetos apresentam um par de antenas. Os miriápodos, então, são outro subfilo, constituído, então, pelos melípedes, emboás, centopeias, um grupo com 11.500 espécies descritas, e o seu corpo é constituído por uma cabeça e um tronco alongado, né? E com muitos segmentos e todos esses apêndices formados de um único ramo, certo? Os miriápodos, então, têm 4 pares de apêndices na cabeça, e esses apêndices são um par de antenas, um par de mandíbulas, um par de primeiras maxilas e um segundo par de maxilas, tá? Então,
Miriápodos, cabeça e um tronco bem alongado, e a cabeça apresentando então 4 segmentos, cada segmento apresentando um par de apêndices. Porque é uma aranha que, quando da sua picada, ela vai causar uma necrose, uma gangrena, então causando aí um dano muito grande na região onde ocorre a picada. E o escorpião amarelo. Tá? Algumas espécies de artrópodos venenosos mais comuns no Brasil. Nas próximas aulas, então, eu vou mostrar alguns grupos, né, de artrópodos que são ectoparasitos de animais domésticos, né? Tanto aqueles animais que a gente mantém dentro de nossas residências, quanto aqueles animais que são criados né, pelo homem em suas propriedades rurais, em suas fazendas, enfim, certo? A aula de hoje era isso. Qualquer dúvida, por favor, me mandem e-mail, né? Não hesitem em tirar suas dúvidas.